Vamos lá, pessoal, para mais um assunto de centro cirúrgico. Hoje a gente vai falar sobre um dispositivo que a gente utiliza bastante na sala de recuperação pós-anestésica, que são os drenos, tá? De início a gente vai falar sobre o que seria o dreno, né? O dreno é definido como um material colocado no interior de uma ferida ou cavidade, visando permitir a saída de fluidos ou ar que estão ou podem estar ali presentes. Então, o dreno está ali como uma forma de prevenção, né, desse acúmulo de material que pode existir dentro do sítio cirúrgico, ou se já existir fluidos, tá? A gente vai ver que não somente fluidos vão ser drenados, como também ar, tá? Que podem estar ali presentes. A gente vai ver aqui algumas consequências desse acúmulo de líquidos que podem acontecer no paciente e que podem ser evitados com os drenos, com o uso dos drenos. E esses drenos, eles possuem alguns objetivos, que são: permitem a saída de ar e secreções. Quais seriam essas secreções? Sangue, soro, linfa, fluidos intestinais. Evita infecções profundas nas incisões. São introduzidos quando existe ou se espera coleção anormal de secreção. Então, a utilização do dreno tem esses três objetivos. Então, para a gente ter a garantia do sucesso de uma cirurgia, é necessário também prevenir o acúmulo desses líquidos dentro da cavidade do paciente. Mas por que a gente não pode acumular líquidos dentro da cavidade do paciente? O líquido ele pode servir como meio de cultura. Esse meio de cultura ele vai favorecer a proliferação de bactérias. Então, para a gente evitar que essas bactérias podem estar ali presentes ou podem surgir ali naquele sítio cirúrgico, venham a se desenvolver por esse meio de cultura, a gente vai utilizar o dispositivo do dreno. Aumenta a pressão local e interfere o fluxo normal. Então, o acúmulo de líquidos também, além de favorecer o quadro de infecção, ele pode contribuir para um aumento daquela região, né, em que foi feita a cirurgia. Então, pode ser na pressão abdominal, né, torácica, craniana. Então, para a gente aliviar essas tensões, né, por esses líquidos, a gente pode utilizar o dispositivo do dreno. Comprime áreas adjacentes, o líquido que pode estar ali acumulado ou o ar. A gente vai ver algumas situações, como por exemplo o pneumotórax, né? O ar ele vai estar ali na região do tórax, empurrando os pulmões, impedindo que a gente faça a expansão da inspiração desses pulmões. E assim, quando a gente alivia com a utilização do dreno, esse paciente ele volta a ter a frequência respiratória garantida. Então, para evitar essa compressão de áreas adjacentes, a gente também pode utilizar o dreno, tá? Porque não é só líquido que a gente vai estar retirando. Causa irritação e necrose tecidual. Existem substâncias que são irritativas, como por exemplo a bile, pus, suco pancreático e urina. A gente pode utilizar o dreno para evitar esse tipo de situação. Então aqui a gente falou sobre o efeito do acúmulo de líquidos. Eu até citei algumas questões também com relação ao ar, que a gente também vai prevenir com a utilização do dreno, certo? Pessoal, se estiver um pouco rápido, vocês têm a opção de voltar o vídeo, né, na parte que vocês não entenderam, tá certo? Então não se preocupe com a velocidade do vídeo. Com relação à escolha da área a ser introduzido esse dreno, vai ser decidido pelo médico, né? E ele vai avaliar o quê? O tipo de líquido a ser drenado, a cavidade a ser colocado o dreno e o tempo de duração do dreno. Cada dreno vai ter sua especificidade, né? De local, de líquido, de volume, e essa avaliação vai ser feita pelo médico. Claro que vão existir as indicações, mas podem acontecer na prática, né, algumas alterações de acordo com o critério do médico, né, com o gosto dele. Então, ele pode utilizar um determinado tipo de dreno que não é específico para aquela área, mas porque ele já é habituado a fazer aquele procedimento. Então, pode haver algumas variações na prática, mas quem vai decidir de fato é o profissional médico. Sua localização é geralmente em locais que não toleram acúmulo de líquidos, então, portanto, a gente vai ter que estar ali prevenindo, né, com a utilização do dreno. Em regiões vascularizadas, porque nessa região a gente espera que aconteça o acúmulo de secreção sanguinolenta,
né, por questões de hemorragias, feridas infectadas, que podem haver acúmulo de secreção purulenta, regiões que sofreram grande dissecção do tecido superficial, onde a gente também vai esperar sangramentos consideráveis, né? Então, a localização, ela vai ter esses critérios, né? Geralmente são colocadas nessas regiões que a gente acabou de citar. Então, eles podem se encontrar em feridas, no interior de feridas operatórias, interior de deiscência operatória, e aí você pode me perguntar o que seria deiscência. Deiscência significa a ruptura dos pontos, né? Quando a gente, o ponto rompeu, né? A sutura foi rompida. Isso a gente chama de deiscência de sutura. Então, quando a gente tem essa deiscência, possivelmente pode ser provocado por um quadro de infecção. E esse quadro de infecção pode levar ao acúmulo de secreção purulenta, e aí a gente vai utilizar o dreno, né, para diminuir esse acúmulo de pus, por exemplo, né? Interior de feridas infectadas, como vocês já sabem, feridas infectadas, elas já têm a presença da secreção purulenta. Então, para isso, a gente vai utilizar o dreno, né, para retirar essa secreção. Interior de abscessos, que também vai estar ali uma coleção de líquidos purulentos. Interior de órgãos ocos. Então, para prevenir o acúmulo que é esperado nesses órgãos, a gente pode utilizar os drenos. Então, eles vão estar geralmente localizados nessas regiões, nessas situações que a gente acabou de citar. Então, os drenos, eles vão realizar uma forma de comunicação entre o órgão interno e o ambiente externo, certo? Exemplo, a nefrostomia, a gastrostomia e etc. Lembrem das terminologias cirúrgicas que a gente viu, né? Os prefixos mais os sufixos vão determinar o procedimento e aonde vai ser feito esse procedimento. E quando a gente fala de ostomia, lembra, ostomia significa fazer uma abertura, uma comunicação com o meio externo, fazer uma nova boca, né? Tem literatura que fala desse jeito. Então, quando eu tenho uma nefrostomia, nefro vem de rins. Então, a nefrostomia, ela vai fazer a comunicação desses rins com o meio externo. Possivelmente, ele vai estar drenando o quê? Urina. Então, as ostomias que a gente tem, né? A colostomia, que é aquela bolsa que a gente faz para desviar as fezes do percurso natural que ele iria ter para ser eliminado, para sair diretamente no cólon do intestino grosso. Então, essa comunicação com o meio externo, tá? É dos objetivos do dreno, né? Essa comunicação com o meio externo, seja para a gente exteriorizar algum material, seja para drenar algum material, né? Ou em algumas outras situações, que não são no caso dos drenos, para a gente introduzir no paciente, por exemplo, dieta, né? Numa gastrostomia. Mas no caso dos drenos, eles vão ser utilizados para comunicar esse órgão com o meio externo, para poder, né, reduzir esse volume de líquido ou drenar aquele conteúdo que está dentro daquele órgão, tá certo? Então, ele deu alguns exemplos aqui. Como é feita a fixação do dreno? Vocês podem observar, não sei se vocês estão conseguindo observar bem a imagem, mas no caso vocês vão ter disponibilizado esse material por PowerPoint, tá? Os drenos são fixados na pele com linhas de sutura, certo? Ele vai ser feito lá no bloco mesmo, cirúrgico. Ele pode utilizar grampos de fixação ou alfinetes de fixação. Obviamente, esses materiais são estéreis, tá? É feito lá no centro cirúrgico pelo próprio profissional médico, só ele é habilitado para fazer isso. E aqui a gente está observando, né, como é feito o curativo. Então, ele utilizou uma gaze, né, a gente dobra essa gaze e ele fixou aqui com o micropore. Lembrando que essa troca do curativo, ela deve ser bem minuciosa para que não haja tração. Se houver tração, esse dreno pode sair da localização inicial e aí vai gerar uma série de transtornos e esse paciente deverá reintroduzir esse dreno. Então, esse cuidado é feito pela enfermagem. A gente tem que atentar quanto ao local em que está inserido, né, porque é risco de infecção, se trata de um corpo estranho, e, ao mesmo tempo, atentar para não tracionar essa fixação do dreno, ok? Como eu
falei para vocês têm que atentar para o seguinte: o dreno ele vai atuar como um corpo estranho. Então, em volta do dreno, né, desse dispositivo, a gente vai formar um tecido de granulação à sua volta, que é uma resposta do nosso próprio corpo, né, a esse corpo estranho, né, uma reação inflamatória que vai existir em volta do dreno. Esse tecido de granulação, inclusive, ele vai até auxiliar na diminuição da possibilidade da saída desse dreno, porque ele vai, né, abraçar aquele dreno, né, vão criar um tecido ali e ainda evita, né, com que esse dreno saia com maior facilidade. Então, esse dreno ele pode permanecer no paciente, né, numa duração de 7 a 10 dias. Então, a saída precoce de um dreno pode causar extravasamento de secreção cáustica do tecido interno e externo. Então, a gente tem que evitar ao máximo para que isso ocorra, né? Porque se a gente está utilizando o dreno, é porque a gente quer evitar algum tipo de transtorno. Na saída desse dreno, a gente pode levar a consequências negativas para o paciente, tá? O débito de drenagem, ou seja, o volume que vai ser retirado desse paciente, vai depender do local da inserção do dreno, de acordo com o procedimento também realizado. Então, cada região tem, assim, um volume esperado, né, de drenagem. E essa drenagem, ela vai ser acompanhada, essa avaliação vai ser feita a cada troca que a gente for fazer, né? A troca do dreno não seria a gente retirar o dreno e introduzir outro, mas a gente vai fazer o esvaziamento desse dreno, tá? E esse esvaziamento a gente vai calcular o quanto de volume foi drenado e, com relação aos dias, perceber se esse volume permanece igual, se ele diminui ou se ele está aumentando. A tendência é que esse volume ele vá diminuindo com o tempo. Então, atenção, a diminuição da drenagem por dias ou semanas pode indicar retirada do dreno. Atenção para sinais de obstrução. Então, o que eu falei, o sinal, né, que vai me designar a hora de tirar esse dreno, no caso o profissional médico que vai designar isso, é a diminuição do volume drenado. Quando a gente vai tendo essa redução do volume, né, pode me indicar o momento certo de retirar. Se esse volume permanece igual ou ele está aumentando, algo de errado está acontecendo. E aí a gente tem que investigar o que pode estar provocando isso para tratar, certo? E se por acaso a gente perceber que está diminuindo, a gente também está atento a sinais de obstrução. Às vezes está diminuindo ou parou de drenar porque tem algo ali, algum objeto, um corpo estranho, ou até mesmo alguém que esqueceu de tirar a pinça do dreno, né, que impede que esse líquido, saia da cavidade. Existem 3 métodos, né, 3 processos de drenagem. Ele pode acontecer por meio natural, gravitacional ou succional. No meio natural, gente, como vai ser feita a retirada desse líquido? Vai ser realizada através do dreno e sua exteriorização com o meio externo. Então, simplesmente, a gente tem um tipo de dreno chamado penrose. E esse penrose, ele vai estar simplesmente fazendo a comunicação da cavidade da ferida com o meio externo. Então, essa passagem que vai existir na ferida vai permitir a saída do líquido. Então, ele vai funcionar, o penrose ele parece um material de luva de procedimento. E é só esse material dentro da ferida, geralmente são feridas infectadas, e a exteriorização dele que vai permitir a saída do líquido. Porque se não fosse o dreno, aquela ferida iria fechar, acumulando mais secreção. Então, com aquele corpo estranho, que é o dreno, vai existir a passagem. Então, vai ser uma forma natural, né, de drenagem. O líquido vai sair porque tem uma saída ali. No método gravitacional, como o próprio nome já diz, né, ele vai utilizar o processo da gravidade para poder, né, retirar esse líquido ou ar. E ele é realizado através de coletores com sistema fechado que devem ser disponibilizados sempre na altura inferior ao da inserção do dreno. Se ele vai utilizar a gravidade, né, se a inserção for no tórax, o coletor ele deve ficar logo abaixo. Tá? Porque se a gente colocar acima, a possibilidade do
retorno, não vai drenar nada. O recurso que ele vai utilizar é justamente a gravidade. Então, em geral, são os drenos torácicos, não sei se vocês já chegaram a visualizar isso nos hospitais, em campo de estágio, né? Aqueles drenos que a gente costuma utilizar no tórax, né? E ele sempre fica abaixo do corpo. Então, a gente vê o paciente caminhando com um dreno, ele tem uma alça, né? Tem gente até que apelida de cachorrinho. Eles vão caminhando, que eles têm que deambular, né? O paciente cirúrgico, ele tem que ser estimulado a caminhar para evitar questões como trombose. E nessa caminhada, ele sempre leva com ele o dreno abaixo da inserção, tá? E quando eles estão deitados no leito, esse dreno também fica no chão. Então, e o método succional, ele por sua vez vai utilizar o vácuo, tá? É realizado através de coletores com o sistema fechado, com capacidade de sucção que devem permanecer na altura da lesão. Então, esse método de sucção, a gente tem os drenos como o Penrose e o Jackson Pratt. Esses dois drenos, eles vão utilizar o vácuo para succionar esse líquido presente na cavidade da ferida. Então, temos essas três formas, eu dei o exemplo de cada um, Penrose, dreno torácico e Jackson Pratt. E nós temos também o Portovac, perdão. Eu esqueci, mas problemas da minha memória, mas a gente vai citar sobre cada um deles, tá? Voltando aqui, falando sobre o sistema de drenagem, ele pode ser simples ou fechados e a escolha vai depender da necessidade do local da operação, atividade do paciente, da capacidade de completar também a cicatrização, tá bom? Vou pular aqui já para falar do Jackson Pratt com a imagem. Lembra que eu falei que existe o método succional? Aqui a gente está vendo a imagem de um Portovac. Esse dreno Portovac, ele parece uma sanfona. Não sei se vocês estão observando aí. Mas quando a gente introduz, né, a gente vai ver que a indicação dele... Perdão, deixa eu voltar aqui. É um sistema de drenagem fechado que utiliza uma leve sucção vácuo, apresentando um aspecto de sanfona. Consiste em manter a pressão dentro para facilitar a drenagem e é geralmente utilizada em cirurgias que se esperam sangramento no pós-operatório, ou seja, secreção sanguinolenta. Pode ser utilizado em cirurgias ortopédicas, neurológicas e oncológicas. Então, deixa eu passar aqui. Aqui é uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de joelho, e aqui vocês conseguem observar uma secreção sanguinolenta. Ele já é transparente, o material do dreno, para a gente conseguir visualizar a característica desse líquido que está sendo drenado, tá? Então, toda vez que a gente for realizar a troca, existe uma pinça, né? Que a gente faz o pregamento dessa pinça, tá? Para a gente poder abrir esse dreno. A gente vai levar, né, um material como, por exemplo, pode ser uma paradeira, pode, onde a gente vai desprezar esse material. Existe uma graduação que a gente pode avaliar aqui o volume que foi drenado, ou a gente pode utilizar um cálice graduado, certo? Você coloca esse líquido no cálice, vê quantos ml, anota no prontuário do paciente e depois despreza esse material, tá? Caso contrário, a gente tem aqui a graduação do próprio dreno, porque essas informações do volume vão ser interessantes para a gente poder saber se o paciente está tendo uma redução, a manutenção ou o aumento desse volume que foi drenado, tá? Então, sempre atentar para, depois da gente desprezar esse material, a gente conseguir também fazer a pressão novamente, fechar, para ter o vácuo e conseguir continuar o processo de drenagem. Se a gente não fizer o vácuo antes de abrir a pinça, não vai drenar nada, certo? Depois eu posso trazer para vocês um dreno para vocês observarem. Caso contrário, eu mando um vídeo para vocês observarem como funciona o dreno, tá certo? Temos um outro tipo de dreno que é o Jackson Pratt, tá? Esse dreno ele é de reservatório, funciona também com pressão negativa e ele diferencia do Portovac pelo seu formato. Ele parece uma pera, parece aquele manguito
do esfigmomanômetro, do tensiômetro, certo? A gente vai ver uma imagem, vocês vão entender. Ele é geralmente indicado para cirurgias abdominais. Então, abdominoplastia, por exemplo, a gente pode utilizar esse dreno. Os principais cuidados é o mesmo que a gente vai ter com relação ao porta-vac. A gente tem que lembrar de manter o vácuo, caso contrário, não vai ser drenado, certo? Então, culmina por alterar o volume drenado, podendo acumular o que provocaria dor, né? Desconforto, alterações de sinais vitais, dentre outras coisas. Aqui a gente está vendo a imagem de um dreno Jackson Pratt. A gente pode ver a sigla JP também, certo? Jackson Pratt ou JP. Geralmente, quando a gente tem uma evolução do tipo checklist, que a gente só marca o X, a gente pode ter a pergunta, drenos, e aí a gente tem que marcar qual o tipo de dreno? Selo d'água, né? Torácico, porta-vac, JP, Penrose, e aí a gente vai marcar. E aqui, mais uma vez, vocês estão vendo que ele é transparente e a gente vai conseguir ver a característica da secreção que está sendo drenada, tá certo? E aqui a gente consegue ver, inclusive, que é uma característica de uma secreção sanguinolenta, ok? E o profissional aqui está realizando pressão, tá? Para justamente manter o vácuo. Na hora que fechar, esse vácuo vai succionar o líquido que está dentro da cavidade do paciente, tá certo? Outro tipo de dreno que a gente falou foi o Penrose. Ele é um sistema natural de drenagem, tá? Ele é indicado para cirurgias com abscesso na cavidade, sendo exteriorizado por um orifício próximo à incisão cirúrgica. A gente tem que mobilizar esse dreno a cada 12 horas, ou seja, tracionado a cada curativo. Isso também vai depender da indicação do médico. Tem médico que indica você não tracionar. Do jeito que ele está, ele vai ficar até a hora de ser retirado. Então, a manipulação dele deve ser estéril, porque tem risco para infecção. E a gente tem a imagem aqui desse tipo de dreno. Ele parece um material de luva estéril, como eu mostrei para vocês, tá? Ele vai ser introduzido próxima a esse abscesso e aí vai ser natural a saída desse líquido, por manter aquele caminho, essa passagem aberta pelo dreno, certo? No geral, a gente não tem, de uma forma geral, a gente não tem como dimensionar a quantidade de volume que foi drenado. Geralmente não é solicitado, mas quando isso é solicitado, a gente pode utilizar, por exemplo, uma bolsa de colostomia ali em cima da ferida, para quando esse líquido for saindo, a gente conseguir armazenar e calcular quanto foi drenado. Mas de uma maneira geral, quando a gente usa o Penrose, a gente não costuma avaliar o volume de líquido drenado, certo? Mas se houver essa necessidade, a gente tem essa alternativa, tá bom? Pessoal, eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Para não ficar muito grande, muito extenso, para a gente continuar falando sobre o dreno do tipo selo d'água, dreno torácico, que tem um método gravitacional. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar como funciona esse sistema e onde geralmente a gente pode encontrar esse tipo de dreno, tá? Salientando que esse material vai estar com vocês podem acompanhar pelo slide, né? E também pelo nosso vídeo, volte quantas vezes forem necessários. Então, bons estudos para todos!